Ter um animalzinho em casa é um motivo de muita felicidade, né? Então hoje a gente vai te dar algumas dicas para receber o novo membro da família. Quando a gente pensa, primeiro, eu quero um animal para minha casa, eu preciso desse novo serzinho na minha vida e com certeza, gente, muito bom, é um diferencial, é muito diferente a gente ter um animal em casa. A felicidade, ela vem junto com ele também. Só que para isso a gente também precisa pensar no ambiente, o que ele vai precisar, o que a gente precisa cuidar para oferecer bem-estar para ele e também cuidar da saúde dele. Então, a primeira dica que eu vou dar é o ambiente. Bem, muitas pessoas, elas optam, né, ou por cão, ou por gato, ou até mesmo por outros tipos de animais exóticos. E aí a gente precisa entender o que tem na nossa casa, o que a gente precisa mudar na nossa casa para receber esse animal. Quando a gente pensa em gatos, muitas pessoas falam, eu gosto de gato, mas ele fica saindo muito. E na verdade, gente, ele sai porque a gente permite que ele saia. Então a primeira coisa é, você tem que telar todo o ambiente para onde você não quer que ele vá. Porque isso é muito importante. O gato, ele deve ser cuidado pelo tutor, ele deve estar dentro de casa. Quando a gente abre e deixa ele ficar indo à rua, como os cães também, deixa ter esse acesso à rua, a gente tem que entender que ele vai ficar exposto a algum acidente, a algum tipo de intoxicação, de coisas que fogem dos seus cuidados. Então, isso é uma dica muito importante. No fundo da casa, se você pensa em deixar o seu animal e tiver terra, você também já vai ter que pensar se esse animal vai ficar brincando muito nessa terra e se você vai se preocupar com a sujeira, depois ter que dar banho nele. Então, se você não tem esse tempo e não gostaria, por exemplo, é uma horta sua ou um jardim, você também coloque uma proteção para o animal ele não ter contato nesse local também. É importante que, independente se ele fique dentro de casa ou fora de casa, ele tenha o seu ambiente onde ele vai fazer as suas necessidades, a urinar, defecar, e também não junto com ele, um outro lugarzinho para ele poder se alimentar, beber água, e isso é importante para a higiene dele também. Esse local, ele deve ser coberto, deve tomar bastante cuidado de deixar muitas vezes o animal fora de casa e não ter nenhum lugarzinho para ele dormir, uma casinha. Então tudo isso a gente tem que se preocupar para receber esse nosso pet. Quando esse animal ele chega em casa, a princípio ele vai sentir algumas diferenças. Então vai verificando esse comportamento dele, tenta ter bastante interação com ele para ir também ele te conhecendo melhor e você conhecendo melhor ele. Cuidado quando você já tem um animal em casa e chega com um novo animal, para que os dois já tenham um primeiro encontro um pouco mais desconcertante. Então é importante você se adaptar a esse novo animalzinho que está chegando ao ambiente e devagarzinho ir apresentando para o animal que você já tem em casa também. Uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente tem o nosso animalzinho é que nós precisamos cuidar da saúde dele por completo. Então a gente tem que fazer o controle contra carrapatos e pulgas, e isso tem que ser sempre, né? Depende muito de qual tipo que você vai fazer. Em alguns casos tem que ser mensal ou a cada 3 meses, mas a gente sempre tem que estar controlando. Outro fator muito importante são as vacinas. Se ele ainda é filhotinho e as vacinas não estão completas, espere para ele poder começar a ir em pet shop, espere ele estar todo protegido para poder levar ele, por exemplo, para passear em lugares onde podem ter outros animais. E também, ele ao longo da vida vai precisar de consultas rotineiras no médico veterinário, ele pode ficar doente, então a gente precisa entender que isso também envolve um custo e que ter um animal, a gente precisa se preocupar com isso. A alimentação dele, ela é essencial para a saúde dele, então se preocupe em dar um tipo de alimento que vai atender às exigências dele e sempre também algum tipo de suplemento, de petiscos específicos para ele, para a gente poder ir agradando ele também, assim como brinquedinhos, para que ele possa ter uma rotina saudável e também prezando sempre o bem-estar dele. Então, ter um animal não é simplesmente ou adotar ele, ou em alguns casos adquirir ele por ser de alguma raça específica que você queira, colocar em casa e achar que ele vai se cuidando sozinho. Eles precisam de nós, assim como nós também precisamos muito deles. Então, cuide bem sempre deles e fique atento a qualquer tipo de alteração que você note. Se ficou alguma dúvida, não esqueça que todas as quartas aqui nós temos o nosso Pergunte ao Vet. Mande a sua perguntinha lá que a gente vai respondendo ao longo da semana ou através da nossa live com especialistas. Então, curte aqui, compartilha e até mais!